Se você tá atrás de uma boa série, caiu no vídeo certo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série Mentiras. Ela foi lançada em 2020 na Espanha e somente agora estreia na Netflix Brasil. Ela é um remake de uma série britânica chamada Liar, que conta com 2 temporadas. A história dela é chocante e é aquele tipo de suspense dramático viciante. Você não consegue parar de assistir até descobrir toda a verdade por trás de tanta mentira que é dita ao longo dos episódios. Nesse vídeo, inicialmente, eu faço uma análise sem spoiler para quem não conhece a série e posteriormente faço uma análise com spoiler para quem já assistiu a produção. Se você somente quiser a segunda parte do vídeo com spoiler, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Bem, em Mentiras conhecemos a Laura. Ela é uma professora de literatura que vê sua vida virar de ponta cabeça a partir do momento em que ela sai em um encontro com um sujeito chamado Xavier. Ele é médico e pai solteiro. O encontro deles começa super bem, porém na manhã seguinte ela acorda bem confusa. Isso porque ela não se lembra tão bem assim do vucu-vucu no fubá que aconteceu na noite anterior e depois de pensar por alguns minutinhos, ela acabou percebendo que foi vítima de violência sexual. Ela tem convicção que o médico fez alguma coisa com ela. Ela sabe que bebeu vinho no bar e na casa dela, mas ela não estava tão bêbada ao ponto de não lembrar o que aconteceu naquela noite. Ela tem certeza que o médico colocou alguma coisa na bebida dela e isso, consequentemente, viabilizou o médico violentar ela. Com isso, ela recorre à polícia para fazer o Xavier pagar pelo crime dele. Porém, a versão que ele conta é totalmente diferente da dela. E sem contar que todas as provas apontam para a inocência dele. Ou seja, um dos dois está mentindo. E agora é a palavra de um contra o outro. Afinal, quem está mentindo? Mentiras é uma série super curtinha com apenas 6 episódios, cada um com mais ou menos 40 minutos de duração. E eu fiquei viciada nela desde o primeiro episódio. Isso porque ela não fica enrolando, enchendo linguiça antes de abordar a trama principal. Ela é direta ao ponto. Rapidamente temos o encontro entre os protagonistas e temos início ao grande mistério, quem está mentindo e quem está contando a verdade. E eu digo pra vocês, viu? A série é muito mais inteligente do que aparenta ser. Ela consegue enganar direitinho quem assiste. Ela manipula com sucesso a gente. Ao mesmo tempo que acreditamos e sentimos a dor daquela mulher, ela também é construída de forma muito peculiar na série. Aos poucos, percebemos que estamos duvidando da versão dela. E a série faz isso intencionalmente. Ela não quer revelar logo de cara quem dos dois está falando a verdade. Duvidamos dos dois, o Xavier e da Laura. Não há nada, dica de nada que incrimine esse sujeito e também, em contrapartida, a Laura esconde um segredo do passado dela que pode impactar diretamente a percepção dela acerca desse caso. E notem que até mesmo no trailer tem uma personagem importante, a Kata, que fala que duvidou da versão da Laura, a irmã dela. E assim como a personagem, queremos muito acreditar na versão da Laura, mas compartilhamos das mesmas dúvidas. Parece que a continha não tá fechando, sabe? E é justamente isso que torna os 3 primeiros episódios frenéticos, sério. Contudo, a partir da segunda metade dessa temporada, todas as nossas dúvidas são sanadas. Isso porque descobrimos a sacada da trama. Ela não revela tudo pra gente logo de cara, esconde muitas informações. Pensamos que estamos no controle e temos uma visão 360 acerca de tudo, só que não, gente, só que não. E com isso, no final do 3º episódio, eu fiquei enfurecida, com um ódio mortal, gente. E aposto que você também vai ficar. Eu só queria devorar os episódios seguintes. Ou seja, se a primeira metade da série é muito boa, a segunda metade, após a exposição de quem dos dois está mentindo, não é muito diferente. Definitivamente é uma série que prende do começo ao fim. A partir do 4º episódio, acompanhamos a pessoa inocente tentando comprovar que a outra pessoa é culpada. E para isso, essa pessoa inocente vai conduzir
uma investigação por conta própria. Essa segunda parte da trama também consegue ser muito boa, pois existe muita tensão no ar, sabe? Além da trama principal, também temos outras 3 subtramas que têm começo, meio e fim, antes mesmo do encerramento da temporada. Uma delas envolve o filho do Xavier e, embora não tenha nenhuma ligação direta com o plot principal, ainda assim conversa muito bem com ele. A segunda subtrama envolve uma traição de pessoas próximas a Laura. E embora esse arco seja um pouco mais dramático, ele não é tão envolvente assim. Apenas lá pro 4º episódio foi que eu comecei realmente a me envolver com essa parte da história. E a terceira subtrama envolve uma investigadora. E eu vou te garantir, gente, tirando o plot principal, essa vai ser a parada que mais vai te chocar. É muito, muito absurdo o que a gente assiste. Ao mesmo tempo que eu achei que pesaram a mão, exageraram um pouquinho nesse arco, eu também acabei entrando fácil nessa parte da história. Traduzindo, no geral, a série consegue prender quem assiste e não somente por conta da trama principal, por conta do fio condutor de mentiras. Há algumas conveniências também no roteiro, especialmente nos 2 últimos episódios, e uma em particular envolve o uso de GPS, chegou a me incomodar um pouquinho, bem pouquinho, mas não ao ponto de atrapalhar a minha experiência, sabe? Mas eu preciso alertar todos vocês. Essa série não é pra todo mundo, não é, viu? Eu sei que ela pode despertar gatilhos em algumas pessoas, especialmente mulheres. Então, se conheça bem, saiba teus limites, se você consegue assistir esse tipo de história ou não. Porque, apesar da gente não ter nada visualmente impactante, ainda assim, há muita coisa problemática, não é fácil de assistir. Não é a série mais pesada que eu já vi na vida, por exemplo. A produção brasileira Bom Dia, Verônica é muito mais tensa, mas isso não significa que Mentiras seja uma série fácil de assistir. Algo que torna a série extremamente difícil de assistir é a gente acompanhar o processo doloroso para uma pessoa que foi vítima de violência sexual tentar comprovar na justiça o que aconteceu com ela. Sabemos que em muitos casos há uma inversão de papéis e as vítimas passam a ser acusadas. E isso fica muito nítido, principalmente nos 2 primeiros episódios, pois a Laura é desacreditada neles de todas as formas diferentes e ela chega a duvidar da própria sanidade. E antes de partir para a segunda parte do vídeo com spoiler, eu preciso comentar com vocês aqui a possibilidade da gente ter uma segunda temporada. Eu pesquisei bastante e descobri que a série Liar, a versão britânica dessa série, teve sim uma segunda temporada, mas pelo que eu li na internet, gente, achei a trama da segunda temporada bem decepcionante. Então, honestamente, eu espero que Mentiras não seja renovada. Isso porque ela foi super bem encerrada com apenas 6 episódios. É super redondinha, viu, gente? Então, assim, não há necessidade de continuação. Particularmente, eu me contento com o desfecho que tivemos na história aí do Xavier e da Laura. E falando em Laura, esse é o segundo vídeo do dia e, curiosamente, no primeiro vídeo que eu lancei hoje, que também era sobre uma série, a protagonista também se chamava Laura, gente. Porém, Mentiras é muito melhor do que a outra série. Bem melhor. E como agora vou para a segunda parte do vídeo, para quem já assistiu a série ou quer tomar spoiler, né, vai saber, eu vou aproveitar e deixar como sugestão esse vídeo aqui nos cards. E agora sim, bora para a parte com spoiler desse vídeo. E não esquece o like, viu? Caracas, que doideira essa série, gente. Que doideira. Do começo ao fim. Para facilitar e não tornar mais longa ainda essa segunda parte do vídeo, eu vou dividi-la em pontos positivos e negativos. Não que eu tenha muitos pontos negativos acerca de Mentiras, são mais observações, mas vamos deixar para o final. Bem, bora começar com os aspectos positivos. Eu não quero ser repetitiva, então assim, se você sentiu falta de alguma coisa nessa segunda parte do vídeo, dá uma olhadinha na primeira, porque provavelmente tá lá. Primeiro de tudo, eu amei como a série foi super bem amarrada. A construção da primeira parte da temporada é sensacional. Enquanto eu assistia os 3 primeiros episódios, eu não tava aguentando, gente. Eu tive que dar pausa várias vezes, porque ao mesmo tempo que eu tava sentindo
sentindo toda aquela dor da Laura, eu também tava chateada comigo de alguma forma, porque eu tava duvidando dela. Era nítido que a Laura era a pessoa que tava falando a verdade. Só que a construção dessa primeira parte é tão boa que é inevitável não duvidar. A série faz isso intencionalmente com a gente. Ela quer sim que a gente duvide. E até mesmo todos os personagens duvidam da Laura. Até ela duvida dela mesma, né? Pois sim, essa é a grande genialidade da série. O segundo ponto que eu gostei bastante é a veracidade que existe naquela história. Porque a gente sabe, gente, na vida real é exatamente assim que acontece. É extremamente difícil para vítimas de violência sexual comprovarem que foram violentadas. Notem como é difícil para Laura comprovar o ponto dela, porque não importa se ela bebeu no bar, se eles beberam juntos, se ela chamou ele para entrar na casa dela, nada disso importa a partir do momento que ela disse não. E isso é um grande reflexo da vida real, gente. É por isso que muitas pessoas vítimas de violência sexual não denunciam seus agressores. Há toda a exposição que a vítima tem que aturar, a dificuldade para comprovar a sua versão e, em casos mais extremos ainda, gente, a vítima passa a ser acusada. Como no caso da Laura, né? Em que ela passa por um processo. O bonito vai lá, faz o que fez com ela e ainda se vê no direito de processar ela. Um terceiro ponto que eu achei muito bacana na série é a participação ativa da inspetora. Ela realmente acredita naquela causa e ela quer ir até o final. Fica evidente pra gente que ela já passou por diferentes casos similares que acabaram sempre da mesma forma, arquivados como o da Laura foi. E dá para perceber que a inspetora tem ciência. Por que o trabalho dela é tão falho? Porque existem 1000 burocracias diferentes que muitas vezes favorecem os agressores. Essa personagem é essencial na história e foi decisiva para a jornada da Laura. Aquele caso que ela precisa resolver não é somente sobre a Laura, e sim sobre todas as outras mulheres que ela não conseguiu ajudar. E o fato dela ter sido uma das vítimas do Xavier só comprova o fato que um agressor desse estilo está disposto a tudo, e uma mulher, até mesmo em casa, né, um local de segurança, nunca está 100% segura. Um quarto ponto que eu achei bem interessante na série foi aquele post, gente. Algo que deveria alertar outras mulheres, né? E também ajudá-la de certa forma, acabou mais prejudicando a personagem, a Laura, do que ajudando. Isso porque ela foi taxada como louca, né? Interesseira, doida, enfim. E também isso acabou prejudicando ela juridicamente. Não que isso não tenha atrapalhado a vida do Xavier de alguma forma também, mas beneficiou ele no final, porque seria mais difícil encontrar testemunhas contra ele. E um último ponto que eu gostei bastante na série foi a inserção daquele diretor da antiga escola em que a Laura trabalhava. Eu fiquei abismada com o desfecho da participação desse personagem na série. Isso porque novamente brincaram com as nossas mentes. Parecia que a Laura tinha cometido um erro no passado, um equívoco, denunciando ele. Mas na verdade não poderíamos estar mais enganados. Na verdade, a série fez a gente enxergar aquela situação exatamente como a sociedade enxerga. Parece que a Laura é culpada porque ela teve que se redimir. Olha que absurdo, a pessoa é abusada e ainda tem que pedir desculpa por conta disso. E bem, agora irei comentar alguns pontos que não gostei tanto assim na série. Não necessariamente são pontos negativos, mas eu queria comentar aqui com vocês. O primeiro ponto é o ritmo do encerramento da temporada. Achei meio apressado, sabe? Não que tenha sido ruim, eu até gostei, mas eu acho que poderiam ter trabalhado o salto temporal que a gente teve para além de um episódio. Principalmente o que envolveu aquela investigadora disfarçada. Foi muito rápido a participação dela em tela. Eu curti bastante a ideia desse safado cretino ser capturado dessa forma. Pena que apressaram isso. Mas pensando bem, foi melhor da forma como o final se desenrolou. Eu acabei curtindo bastante o modo como ele foi desmascarado por meio das gravações. Foi tudo muito tenso. Gostei demais de todas as sequências, porque eu tava super apreensiva, né? A qualquer momento a Laura poderia ser descoberta. Ou poderia dar errado pra ela de diferentes formas, se esse doido encontrasse ela. Um segundo ponto que também me dividiu aí no final da temporada foi o fim que o Xavier tomou. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz daquele psicopata ter saído de circulação e não poder fazer novas vítimas, eu também fiquei com uma certa sensação de impunidade, sabe? Porque eu queria ver aquele infeliz apodrecendo na cadeia. Só que daí eu lembro, né, gente?
Existe fim pior do que a morte? Me conta aqui nos comentários se você também teve essa mesma sensação, ao mesmo tempo que você gostou do fato daquele doido sair de circulação, ao mesmo tempo você também ficou com um certo senso de impunidade, ou se foi só eu. Contudo, esse final, pensando bem, até que levantou possibilidades interessantes. Será que ele morreu de morte matada, gente? Será? Bem, essa é uma pergunta que a segunda temporada poderia responder. E esse é justamente o meu terceiro ponto de crítica negativa, porque eu não acho que existe necessidade de uma segunda temporada, mas o modo como a série foi encerrada abriu muitas possibilidades para uma continuação. Acho que não há necessidade de uma segunda temporada, principalmente porque não existe história suficiente para muitos episódios. Mas se rolar uma segunda temporada, acho que poderão responder outras coisas pra gente, como, por exemplo, aquele cartão que aquela funcionária guardou, gente, a funcionária da mãe dele. Será que ela também foi uma das vítimas desse sujeito? E o que ela pretende fazer com essa gravação? E bem, agora é a sua vez. Me conta aqui nos comentários o que você achou da série. E também me conta, você curtiu esse formato do vídeo entre pontos positivos e negativos? Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Se você gostou desse vídeo, não esquece o like e eu também te convido a conhecer o meu programa de membros do canal. É uma forma muito prática de você contribuir com os meus vídeos. Afinal, gente, eu gosto muito do que eu faço aqui, faço por amor, mas eu também preciso pagar boletos, né? Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!